Todos os relatos contados nesse vídeo são reais. Os nomes foram alterados para preservar as identidades dos mesmos. Não quero ser julgada e apedrejada. Estou aqui apenas para relatar o que fiz e me arrependo. Me chamo Isabela. Sou uma jovem de 22 anos que sempre amou o mundo sobrenatural. Sempre fiz pesquisas em livros, meus filmes preferidos são de terror. Sou fascinada em assistir canais de serial killers e contos de terror, igual esse canal Zona do Medo. Trabalho em um supermercado muito grande aqui na minha cidade. Moro em Araguari, Minas Gerais. No momento estou trabalhando como operadora de caixa. Nunca tive muita sorte na vida. Apesar de sempre estar estudando e fazendo vários cursos, parecia que eu nunca iria para frente. Já até tentei fazer alguns pactos para ficar bem-sucedida, mas nada dava certo. Como eu disse, eu gosto do sobrenatural. Nasci em uma família pobre. No supermercado vi as meninas mais bonitas serem promovidas por causa de suas belezas. Alguns clientes até tiravam as funcionárias de lá e casavam com elas. A cidade era pequena. As mais bonitas sempre arrumavam casamento. Eu comecei a sentir inveja. Parecia que todo mundo ia para frente, menos eu. Tudo mudou quando uma senhora novata entrou no lugar da velha faxineira do supermercado. Ela era uma senhorinha misteriosa, super quieta e calada. Algo que eu e ela tínhamos em comum. Ninguém conversava com nós duas. Aos poucos fui me aproximando. Seu nome era Dona Cida, uma senhora de 52 anos. Desde o primeiro encontro, percebi algo estranho em seus olhos. Havia uma sabedoria sombria ali, algo que parecia esconder segredos antigos. Um dia ela mencionou que estava ali apenas de passagem, que não iria ficar muito tempo. Aquilo me deixou intrigada. Dona Cida disse que estava ali para me ajudar, mas não explicou como. Certa tarde, Dona Cida me chamou para conversar em um canto mais reservado. Sem rodeios, ela me perguntou se eu queria um futuro melhor, se eu desejava casar para tirar minha família da miséria. Aquela pergunta direta me surpreendeu. Ela parecia saber tudo sobre minha vida, meus desejos e frustrações. Certa tarde, Dona Cida me chamou para conversar em um canto mais reservado. Sem rodeios, ela me perguntou se eu queria um futuro melhor, se eu desejava casar para tirar minha família da miséria. Aquela pergunta direta me surpreendeu. Ela parecia saber tudo sobre minha vida, meus desejos e frustrações. Depois de escutar Dona Cida naquele canto sombrio do supermercado, falei que tinha interesse sim em mudar de vida e que estaria disposta a qualquer coisa. Ela fez um sorriso macabro e seu semblante mudou na hora. A transformação em seu rosto me assustou muito. Era como se eu estivesse diante de uma pessoa completamente diferente. Ela olhou profundamente nos meus olhos e com uma voz rouca e firme disse: "Minha filha, seu marido vai chegar amanhã. Guarde essa poção que vou lhe entregar. Quando for a hora certa, saberá o que fazer." Meu coração disparou. O que ela queria dizer com aquilo? Como assim, meu marido? Eu estava tão envolvida pela promessa de uma vida melhor que não pensei nas consequências. Dona Cida abriu uma pequena caixa de madeira que estava ao seu lado. De dentro, ela tirou um frasco pequeno e antigo, cheio de um líquido escuro e espesso. Ela me entregou o frasco com mãos firmes e frias. Senti um arrepio percorrer minha espinha ao tocar a poção. "Este frasco contém a chave para o seu futuro", disse ela. "Mas lembre-se, tudo tem um preço." Depois de aceitar a poção de Dona Cida, a dúvida começou a me consumir. Perguntei a ela sobre o preço dessa ajuda, já imaginando a resposta. Sabia que aquela poção era para enfeitiçar alguém, afinal conhecia muito sobre o sobrenatural. Era evidente que se tratava de uma amarração amorosa. Dona Cida confirmou minhas suspeitas, explicando que a poção faria qualquer homem se apaixonar por mim, mas com um preço alto. Ele ficaria ligado a mim para sempre, totalmente dependente, sem possibilidade de retorno. Suas palavras eram assustadoramente calmas, o que só aumentava meu receio.
Peguei a poção e decidi pensar melhor sobre isso em casa. Cheguei em casa com o frasco escondido na bolsa, sentindo um misto de ansiedade e medo. Coloquei o frasco na mesa de cabeceira e fiquei olhando para ele, tentando imaginar o que fazer. A ideia de amarrar alguém a mim para sempre era ao mesmo tempo atraente e aterrorizante, mas a promessa de uma vida melhor e a possibilidade de finalmente ter alguém que me amasse cegavam meus receios. No dia seguinte, Dona Cida não apareceu. Fiquei me questionando se aquilo tudo era verdade, mas no fundo sabia que sim. Estava apenas esperando aquele homem que Dona Cida me prometeu surgir. A curiosidade me consumia, mas também havia um toque de medo. A tarde foi passando lentamente e meu turno estava chegando ao fim. Já estava cansada e ansiosa para ir para casa. Morava longe e era final de semana. Ninguém merece trabalhar até tarde. Quando estava passando a última compra, um homem muito charmoso e simpático apareceu. Ele tinha um sorriso que iluminava o ambiente e uma presença que me deixou instantaneamente intrigada. Rapidamente passei suas compras, desejando terminar logo. Ele foi extremamente educado e durante o processo, notei que ele estava tendo problemas com seu cartão. Fui super simpática e resolvi tudo com rapidez e precisão. Quando estava indo embora para casa, vi o mesmo rapaz na saída do supermercado, ao lado de um carro muito bonito e chique. Começou a chover muito forte, e ele notou que eu estava tentando me proteger da chuva. Perguntou onde eu morava, e ao ouvir o nome do meu bairro, disse que passaria por lá e se ofereceu para me dar uma carona. No começo, hesitei, mas, cansada e encharcada, acabei aceitando a oferta. Entrando no carro, comecei a relaxar um pouco enquanto a chuva batia forte nos vidros. Carlos, como se apresentou, era realmente muito simpático. Disse que estava na cidade de férias, visitando sua mãe e irmã mais nova, que moravam ali. Ele falava com carinho da família, especialmente da irmã, mostrando um lado gentil que me surpreendeu. A viagem foi tranquila, com Carlos falando sobre sua família e suas férias. Eu contei um pouco sobre minha vida na cidade e como sempre estava em busca de algo melhor. Ele parecia entender perfeitamente, o que me deixou mais à vontade, mas ainda havia algo nele que me deixava inquieta, uma sensação estranha que não conseguia explicar. Quando chegamos perto do meu bairro, a chuva começou a diminuir. Ele parou o carro e me olhou com um sorriso reconfortante, mas ainda assim perturbador. Agradeci pela carona e saí rapidamente, correndo até a entrada da minha casa. Olhei para trás e vi que ele ainda estava lá, observando antes de finalmente ir embora. Naquela noite não consegui tirar Carlos da cabeça. As palavras de Dona Cida ecoavam em minha mente, e a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer não me deixava em paz. Sabia que a chegada de Carlos não era mera coincidência. Ninguém dava carona para estranhas nessa cidade, muito menos em um carro daquele. Os dias foram se passando, e quase todos os dias Carlos aparecia no supermercado para comprar algumas coisas. Eu sabia que eram desculpas para me ver. Sempre no final do expediente, ele me esperava para me dar carona. Aquela rotina foi se tornando comum e, de certa forma, agradável. Dentro do carro conversávamos sobre diversos assuntos. Carlos sempre foi muito simpático e atencioso, e eu comecei a desenvolver sentimentos por ele. No entanto, um dia, durante uma dessas conversas, ele mencionou algo que me deixou sem chão. Ele disse que me via como a irmã dele. Meu coração afundou. Eu estava louca para namorar ele, ficar com ele, e ele me via como irmã. Tentei disfarçar minha decepção e continuar a conversa, mas a tristeza era esmagadora. Como se isso não fosse suficiente, Carlos me mostrou uma foto no celular. Era sua namorada, uma menina super linda que fazia medicina na cidade onde eles moravam. Ela parecia perfeita em todos os sentidos, e isso só piorou minha situação. Ao chegar em casa naquela noite, me senti derrotada. A poção de Dona Cida estava na mesa de cabeceira, e eu sabia que precisava tomar uma decisão. As palavras dela ecoavam na minha mente. Seu marido vai chegar amanhã.
Mas Carlos já tinha uma namorada, e ele me via apenas como uma irmã. A dor da rejeição se misturava com o desespero de querer mudar minha vida. As promessas de Dona Cida ainda me assombravam, e eu sabia que estava prestes a cruzar uma linha perigosa. Como de costume, Carlos apareceu outro dia no supermercado e comprou algumas frutas e uma garrafinha de energético. Eu sabia que ele estaria me esperando à noite para me dar carona, como vinha fazendo nos últimos dias. Entrei no carro animada, tentando disfarçar meus verdadeiros sentimentos. Durante a conversa, mencionei que sempre tive vontade de experimentar aquele energético, mas nunca tinha parado para comprá-lo. Carlos, como sempre gentil, abriu a garrafinha e ofereceu um gole para mim. Aproveitei o momento e, sem que ele percebesse, despejei toda a poção de Dona Cida dentro do energético. Por sorte, Carlos precisou parar em um posto de combustível para abastecer e trocar dinheiro na loja de conveniência. Enquanto ele estava distraído, finalizei meu plano. Misturei a poção na bebida com cuidado, torcendo para que tudo desse certo. Quando Carlos voltou ao carro, continuei a conversar normalmente, tentando disfarçar minha ansiedade. Ele não percebeu nada de diferente na bebida, e continuamos nosso caminho para minha casa. Ao chegarmos perto do meu bairro, a tensão aumentava dentro de mim. Estava prestes a descobrir se a poção realmente funcionaria como Dona Cida havia prometido. Dias se passaram desde que Carlos tomou a poção, e estranhamente, ele não aparecia mais no supermercado. Eu aguardava ansiosamente, tentando entender o que havia acontecido. Depois de 4 longos dias de incerteza, Carlos finalmente reapareceu, mas desta vez não entrou no supermercado. Ele estava me esperando na saída. Ele me chamou para entrar no carro e explicou que tinha estado muito ocupado nos últimos dias, fazendo várias mudanças em sua vida. Entre essas mudanças, ele revelou que havia terminado com sua namorada. Me olhando nos olhos, Carlos se declarou, confessando que estava apaixonado por mim. Aquilo era tudo que eu tinha esperado desde que a poção foi derramada. Sem pensar muito, cedi aos sentimentos que brotaram em mim. Beijamos ali mesmo, dentro do carro, em meio à mistura de sentimentos e adrenalina. Os dias se transformaram em semanas, e rapidamente nos tornamos namorados. Tudo estava acontecendo rápido demais, mas eu estava gostando de ser amada por Carlos. Ele me pediu para sair do trabalho, para passarmos mais tempo juntos, e eu aceitei com felicidade. Os meses voaram enquanto eu e Carlos planejávamos nosso casamento. Tudo parecia perfeito, mas aos poucos coisas estranhas começaram a acontecer. Carlos começou a mudar de comportamento, mostrando uma irritação incomum e até agressividade, especialmente com pessoas próximas a mim. Lembro-me de um incidente em que ele empurrou meu pai devido a um simples gesto de afeto. A partir desse momento, uma sensação de inquietação começou a crescer dentro de mim. Parecia que eu tinha entrado em um pesadelo, onde tudo que era perfeito começava a desmoronar. Para piorar, comecei a ter visões perturbadoras. Alimentos à minha frente se transformavam em coisas podres. Pesadelos frequentes me assombravam com acidentes e tragédias envolvendo meus pais. Carlos também estava mudando. Ele dormia mal e acordava ainda pior, tornando-se cada vez mais possessivo e controlador. Ele não gostava quando eu discordava dele, e isso criava atritos cada vez mais frequentes entre nós. À medida que os sinais se tornavam mais evidentes, eu percebi que algo estava terrivelmente errado. A paixão que sentíamos um pelo outro estava se transformando em algo obscuro e sufocante. Eu me encontrava em um turbilhão de emoções. Tinha tudo o que sempre desejei, mas algo dentro de mim estava profundamente perturbado. Carlos não era mais o mesmo. Sua irritação se transformava em acessos de raiva, e eu começava a sentir medo dele. Havia uma mudança em seu semblante, como se algo estivesse consumindo por dentro. Ele também estava emagrecendo rapidamente, e um cheiro estranho começou a emanar dele, algo que me preocupava profundamente. Decidi buscar ajuda. Minha única amiga próxima, Laura, ela é uma viciada em histórias de terror, e possuía um blog na internet onde discutia casos sobrenaturais e assuntos sobre isso em geral. Sem mais opções, enviei a ela uma mensagem detalhada, explicando tudo o que vinha acontecendo. Pedi desesperadamente por conselhos,
e qualquer ajuda que ela pudesse oferecer. Laura respondeu prontamente, mostrando preocupação com o que eu estava enfrentando. Ela sugeriu que eu investigasse mais a fundo sobre a origem da poção e se Carlos poderia estar sob algum tipo de influência sobrenatural. Sua experiência com histórias de terror a tornava uma aliada inestimável nesse momento. Ela me aconselhou a procurar por sinais de atividade paranormal ao redor de Carlos e a manter distância até que eu tivesse mais clareza sobre o que estava acontecendo. Laura também me prometeu pesquisar mais sobre poções e feitiços que poderiam ter sido utilizados, além de me orientar sobre como proceder com segurança. Seguindo os conselhos de Laura, comecei a observar Carlos mais de perto. Suas atitudes estavam se tornando cada vez mais estranhas. Ele passava longos períodos imerso em pensamentos fixos, como se estivesse hipnotizado por pequenos detalhes ao seu redor. Um dia ele ficou horas observando um casal de canarinhos que tínhamos como animais de estimação, o que me deixou profundamente perturbada. Além disso, algo ainda mais inquietante começou a acontecer. Moscas pareciam ser atraídas por ele, rodeando seu corpo de maneira insistente, como se indicassem algo sobrenatural. Finalmente, Laura conseguiu entrar em contato com informações valiosas. Ela descobriu que outras pessoas na região foram vítimas da mesma mulher que me ofereceu a poção. Todos os maridos enfeitiçados exibiram comportamentos e sinais semelhantes aos de Carlos. Laura confirmou também que a amarração amorosa era realmente irreversível e que o verdadeiro preço a ser pago era a alma da pessoa enfeitiçada. Laura sugeriu uma abordagem radical: ligar para a polícia e relatar o comportamento de Carlos. Ela acreditava que se eu estivesse falando com algum polícia, causariam certos ciúmes, fazendo Carlos agredir algum deles. Decidida a seguir o plano de Laura, liguei discretamente para a polícia e expliquei a situação com cuidado. Expliquei que Carlos estava agindo de maneira perigosa e que precisava de ajuda imediata. Os policiais prontamente concordaram em vir até em casa. Quando os policiais chegaram, posicionaram-se discretamente perto de mim. Carlos notou imediatamente a presença deles e seu rosto se contorceu em raiva. Ele se aproximou rapidamente, gritando e empurrando as coisas ao seu redor, exigindo saber por que os policiais estavam ali. Os policiais logo intervieram, pedindo a Carlos que se acalmasse e mantivesse distância. Tudo piorou quando um dos policiais me pediu para recuar. Carlos ficou furioso e partiu para cima dos policiais com uma fúria inexplicável. Houve uma breve luta até que conseguiram imobilizá-lo e algemá-lo. Carlos foi levado para a delegacia e posteriormente transferido para a prisão, onde sua conduta só piorou, como Laura havia previsto. Ele se envolveu em brigas frequentes com outros detentos e desafiou constantemente os guardas, resultando em punições adicionais que prolongaram sua sentença. Semanas se passaram e a cada visita à prisão, vi Carlos cada vez mais machucado e desgastado. Finalmente, reuni coragem para enfrentá-lo e contar toda a verdade. Assim que mencionei a poção e tudo o que aconteceu, Carlos ficou furioso. Ele lançou um olhar de puro ódio, socou o vidro que nos separava e quebrou o telefone com a cabeça. Sua mão estava ensanguentada e machucada, mas seus olhos refletiam uma mistura de dor e raiva. Fiquei ali, atordoada pela reação explosiva de Carlos. Ele me culpava por tudo o que havia acontecido, acusando-me de ter arruinado sua vida com aquela poção. Eu sabia que havia cometido um erro terrível ao confiar na velha senhora e suas promessas ilusórias. Chorei enquanto tentava explicar que apenas queria o melhor para nós dois, mas Carlos se recusava a me ouvir. A partir daquele dia percebi que precisava enfrentar as consequências das minhas escolhas. A amarração amorosa se revelou uma armadilha, cobrando um preço alto demais. Agora precisava encontrar uma maneira de seguir em frente, aprender com meus erros e tentar reparar o estrago que causamos. Um casamento conflituoso e um passado não resolvido
Me levaram a fazer uma amarração para o meu vizinho. Meu nome é Laura e vou contar como cheguei a essa decisão envolvendo Pablo. Eu me casei com meu marido mais por pressão familiar do que por qualquer outra razão. Naquela época, parecia a coisa certa a fazer. Um relacionamento sem grandes emoções, mas para cumprir um papel social. Apesar disso, tivemos 3 filhos maravilhosos e seguimos a vida. Com o passar dos anos, percebi minha infelicidade. A verdade é que sempre gostei do meu vizinho Pablo. Éramos amigos desde a escola e muito unidos, mas nunca passamos disso. Sempre fui apaixonada por ele e suspeitava que ele sabia, embora nunca tenha demonstrado interesse. Os anos passaram e, eventualmente, Pablo também se casou. Moramos sempre nas mesmas casas, uma ao lado da outra, ambas pequenas, mas com um terreno grande. Quando nos casamos, construímos nossas casas ao lado das dos nossos pais. Assim, sempre vivi praticamente no mesmo lugar, assim como meu amado Pablo. Meu relacionamento com meu marido, Carlos, sempre careceu de amor e carinho. Ele ia trabalhar, eu me dedicava à casa e aos filhos. Era uma vida sem passeios, gestos de amor ou atenções. Cada um cumpria seu papel como se fosse um trabalho e nada mais. Pablo também se casou. Na época eu havia desistido dele, mas ainda o queria em segredo. Um dia, porém, algo mudou dentro de mim. Pablo se divorciou. Não ficou claro o motivo do divórcio. Sua esposa simplesmente saiu de casa com seu filho, deixando-o completamente sozinho. Em parte, senti tristeza por ele. Pablo era o homem mais sereno da cidade, incapaz de machucar alguém ou reagir mal. Mas, de forma egoísta, vi nisso uma oportunidade, uma esperança. Ao saber que ele estava só, isso reativou meu sonho de estar com ele. Comecei a criar fantasias com Pablo. Após alguns dias, passei a visitá-lo diariamente, sempre deixando um pouco de comida para ele. Conversávamos um pouco e eu ia embora. Lembrávamos dos tempos de infância e como nos dávamos bem. Mas não consegui que ele tentasse nada comigo. Ele se mantinha como um verdadeiro cavalheiro, pensando que não poderia estar com uma mulher casada. Após várias visitas e percebendo uma certa distância entre nós, senti que Pablo poderia ter sentimentos por mim. Isso despertou algo especial em mim, algo que meu marido nunca gerou e que eu não queria perder. Um dia, com tudo em ordem em casa, fui vê-lo. Não hesitei em confessar meus sentimentos. Declarei-me e contei tudo o que sentia há anos, mas só recebi uma rejeição cordial. Ele disse que entre nós não havia absolutamente nada. Respondi dizendo que pelo menos precisava saber se ele também sentia algo por mim. No entanto, sua resposta me deixou com ainda mais dúvidas. Ele repetiu que entre nós não havia nada, mas sua resposta foi tão ambígua que me deixou com a sensação de que tinha medo de expressar seus verdadeiros sentimentos. Nos dias seguintes, continuei visitando sua casa, mas ele passou a me rejeitar. Confessar meus sentimentos criou um muro entre nós. Eu não aguentava mais e decidi fazer uma amarração. Tentei o método caseiro que ouvi entre alguns amigos, mas nada aconteceu. Os dias se passaram e, após visitar, ele continuava me rejeitando. Foi então que o destino colocou uma bruxa no meu caminho. Ouvi uma conversa na rua sobre uma bruxa que fazia amarrações e, sem hesitar, busquei informações. Me contaram sobre essa mulher e fui vê-la assim que pude. Quando a conheci, expus minha situação e pedi uma amarração para Pablo. Ela recomendou que eu meditasse, que ele me amava, mas não queria se envolver com uma mulher casada. A bruxa continuou alertando que as amarrações não deveriam ser feitas levianamente. Ela recomendou que eu tentasse melhorar meu relacionamento com meu marido, mas eu recusei. Não queria mais nada com ele. Pablo estava solteiro e era o que eu queria. A bruxa relutante concordou em me ajudar, embora o custo fosse alto. Tive que vender algumas coisas sem meu marido perceber. Para mim, aquilo era um objetivo de vida. Tudo para ter Pablo em meus braços.
A bruxa pediu certos itens, incluindo algo pessoal de Pablo, para tornar a amarração mais eficaz. Roubei uma roupa íntima dele que estava pendurada fora de casa, já que ele não abriu a porta para mim. Com a roupa em mãos, entreguei-a à bruxa. Ela fez a amarração e me avisou que não deveria procurá-lo, que Pablo deveria tomar a iniciativa e vir me procurar. Ela repetiu isso várias vezes, sem explicar o motivo. Esperei 15 dias para ver os efeitos. Durante esse tempo, não fui à casa dele, esperando que ele viesse à minha. Ele veio uma tarde, antes de meu marido chegar. Pablo bateu na porta de casa com um sorriso radiante que fez todos os meus problemas desaparecerem. Ele disse que queria me ver. Tomamos um café e conversamos. O tempo passou rápido e meu marido chegou. Quando a porta tocou, senti muito nervosismo. Não estava fazendo nada de errado, mas a sensação era essa. Talvez por não poder cruzar a linha. Meu marido cumprimentou Pablo normalmente, eles se davam bem, então não havia suspeitas. Nem mesmo perguntou a Pablo como estava lidando com o divórcio. Eles conversaram um pouco e Pablo foi embora. Fiquei com um gostinho de quero mais. Queria vê-lo novamente e que as coisas avançassem um pouco mais. Naquela noite pensei em uma desculpa para sair de casa, mas lembrei do aviso da bruxa. Não deveria procurá-lo. Evitei e fui paciente, esperando que ele viesse novamente, sempre com cuidado para não cruzar o caminho do meu marido. Ficou evidente que ele tinha intenções, pois tomava cuidado para que as crianças não estivessem por perto e que meus amigos ou vizinhos não vissem. Uma tarde ele veio novamente e perguntei o que queria, se queria falar sério comigo, pois estava demorando. Eu estava lá, encantada com seus sorrisos, mas sem definições. Pablo deu uma desculpa, mas não disse nada diretamente. Cansada de tudo isso, eu o beijei. Foi um alívio sentir o gosto dos lábios dele, algo que esperei e desejei por anos. Quando nos separamos, lembrei do aviso da bruxa. Ignorei por um momento. Pablo hesitou, mas pediu para passarmos uma noite juntos. Eu não sabia como fazer, queria. Mas meu marido sempre dormia em casa, e não havia uma maneira lógica de sair à noite. Uma sexta, meu marido chegou cansado do trabalho. Sem ele perceber, coloquei um comprimido para dormir em sua comida. À noite, ele desabou na cama. Não pensei duas vezes. Tomei banho, coloquei perfume e fui até a casa de Pablo. Pensei novamente no aviso da bruxa, mas Pablo me convidou. Então achei que não havia problema. Desesperada para vê-lo, bati na porta dele. Ele me abriu. E por um instante nos entregamos ao amor. Foi a noite mais feliz da minha vida. Cada momento foi intenso, cheio de carinho, beijos, ternura e compaixão. Comparei cada gesto dele com o meu marido, e em tudo Pablo era melhor. Quando terminamos, chorei de felicidade, mas sabia que a situação era complexa. Pablo me perguntou se estava tudo bem, mas meu choro não parava. Eu me deixei expressar e disse que foi minha culpa. Eu sabia que era um erro me casar com Carlos. Sentia como se estivesse jogando fora os anos da minha vida, e a única coisa boa que eu tinha eram meus filhos. Depois disso, absolutamente nada me agradava. Pablo foi muito compreensivo. Ele me pegou pelas mãos e me disse que eu nunca deveria suplantar meu marido, que ele aceitaria o seu devido lugar como um simples amante. Então ficava com Pablo uma vez por semana. Colocava meu marido para dormir e escapava para a casa dele. Felizmente, não havia ninguém na rua e cuidávamos muito dos horários. Mas sempre tinha um dia ruim no seguinte, com poucas horas de sono. Embora realmente valesse a pena, entendi por que a bruxa me avisou que eu não precisava procurá-lo. Eu pensei que não seria dessa forma. Ele era duro, enérgico e às vezes tinha mais fome de sexo do que de amor. Parecia fazer isso com raiva, bufava de maneira incomum e seu rosto às vezes fazia gestos estranhos. Comecei a rejeitá-lo aos poucos. Pablo se comportava como outra pessoa toda vez que nos encontrávamos. Meditei em casa sobre o que estava acontecendo, ou se ele fazia isso de propósito. Eu realmente voltei para a bruxa e levantei minhas dúvidas sobre ele. Contei o que tinha acontecido
e como o momento mudou ao ter um relacionamento. Pablo era uma pessoa amável, mas na cama se transformava em outra. A bruxa riu zombeteira e me disse para eu não procurá-la. Fiz isso, respondi instantaneamente. Mas a bruxa continuou rindo e disse que não podia fazer nada para me tirar daquela amarração. Ela explicou que eu fiz um feitiço para amarrar Pablo e que agora não adiantava eu procurá-la. Teria que me resolver. A bruxa se recusou a me ajudar e, com as mãos vazias, tive que enfrentar a situação. Mas foi de mal a pior. Pablo começou a voltar para casa a qualquer momento, mesmo na presença do meu marido. Carlos começou a ficar chateado por causa de suas visitas, mas pedi que ele fosse compreensivo, dizendo que Pablo estava sozinho. Ainda assim, o sorriso de Pablo para mim foi completamente óbvio. Tive sorte de meu marido ser muito estúpido e não perceber. Pablo ficava mais evidente em sua maneira de me olhar e cortejar na frente de Carlos. Em uma de suas visitas, eu o dispensei e o acompanhei até a porta. Sem medir as consequências, ele me beijou na porta de casa e me agarrou a bunda. Pensei que meu marido fosse me matar, mas o idiota não viu. Pablo me deu um tapa e sorriu para mim. Ele falou no meu ouvido e me disse que estava esperando na casa dele à noite. Naquela noite eu não queria ir. Estava com medo. Pablo não era o mesmo de antes. Quando todos foram dormir, eu estava na cama sem conseguir pregar o olho. Achei que Pablo fosse me esperar. Era uma mistura de querer ir e não ao mesmo tempo. Uma pequena pedra sacudiu a janela. Pensei o pior. E, na verdade, era ele. Pablo bateu na janela com pequenas pedrinhas para chamar minha atenção. Fiz gestos para ele parar, mas ele me chamou para sua casa e comecei a chorar porque estava decepcionada com ele. Pablo nunca foi tão impulsivo. Eu disse que não queria, mas ele quase me forçou. Ele me pegou com força pelo braço e quando vi seus olhos, eles clarearam até ficarem completamente cinzas. Não era o Pablo. Eu o larguei e voltei para casa. Pablo começou a bater na porta, então meu marido e meus filhos acordaram sem entender nada. Pablo exigiu que eu abrisse e meu marido perguntou o que estava acontecendo. Eu me limitei a dizer que Pablo estava bêbado. Meu marido saiu, apesar de eu negar, e Pablo o atingiu com um soco. Sem dizer uma palavra, meu marido, que era maior, lutou com Pablo, e apesar de Pablo lutar muito, meu marido conseguiu dominá-lo. Apesar da diferença de tamanho, no final Pablo foi imobilizado e eu me acalmei. Meu marido me perguntou o que estava acontecendo e eu simplesmente respondi que Pablo chegou muito bêbado. Ele estava mal por causa de como sua esposa o deixou. Ainda havia algo estranho no olhar do meu marido e eu não confiava nele. Voltei para aquela bruxa novamente e contei a ela tudo o que aconteceu. Ela afirmou que Pablo estava possuído por um demônio. Eu a culpei por fazer isso comigo. Mas a bruxa respondeu que a responsabilidade era minha. A amarração era muito forte e ela garantiu que eu estava desejando ele. E por isso, Pablo foi possuído por um demônio alimentado pelo meu desejo excessivo. No dia seguinte, notei que Pablo teve até uma visita à sua casa de pessoas de fora. Eu não podia ficar com dúvidas, então resolvi ir ver. Toda a família de Pablo estava lá. Todos olhavam para mim com olhares estranhos, como se eu fosse a responsável por tudo. Os gritos de Pablo não paravam e eu só tive que sair de lá em lágrimas. Tudo isso para mim mesma. Amarrá-lo foi difícil, seguir em frente ainda mais. Amarrei tanto Pablo na feitiçaria que acabei destruindo a pessoa que mais adorava. Depois disso, todos foram embora. Pelo menos era o que eu podia ver da janela. Parecia que as coisas tinham corrido bem. Em questão de um mês, Pablo vendeu a casa e saiu. Meu marido me contou que Pablo se mudou, como se não soubesse o que estava acontecendo. Ouvi dizer que Pablo caiu no alcoolismo e acabou em um hospital psiquiátrico devido a uma forte depressão, com alucinações e problemas mentais. Isso fazia sentido para ele, de acordo com o que vivenciamos naquela noite e na luta. Eu não sabia se a questão psiquiátrica era verdadeira ou apenas uma fachada para esconder a verdadeira razão de sua mudança. Até hoje, meu marido não sabe nada sobre meu caso com Pablo e minhas ações de bruxaria.
Continuei com minha vida, com os restos de um amor proibido que não durou nada, e com a incerteza do destino de Pablo. Possivelmente até ganhei o ódio dele, mas isso é algo que nunca saberei.